Beleza, pessoal? Estamos juntos aí de novo. A gente falar sobre NBR 5410 para os termos das práticas que a gente está fazendo aqui, tá? Então a gente vai comentar onde ela é aplicada, conceitos, condutores, principalmente essa parte inicial da norma, a gente vai estar falando agora, beleza? Como eu já falei antes para vocês, essa norma aplica-se principalmente em instalações elétricas de edificações, qualquer que seja seu uso, residencial, comercial, público, industrial de serviço, agropecuário, hortigranjeiro, incluindo as pré-fabricadas, ou seja, em todas essas situações, a NBR 5410 está presente. Tá ok, pessoal? Circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, 1000 volts, corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz ou 1500 volts em corrente contínua, ou seja, tudo que está nessa faixa de 1000 volts para baixo de corrente alternada, 400 Hz para baixo e 1500 volts corrente contínua para baixo, tudo isso a nossa instalação elétrica predial tem que estar de acordo conforme a NBR 5410. Beleza, pessoal? Aplica-se em instalações novas e em reformas das existentes. Então, se você vai fazer uma reforminha na sua casa, não faz de qualquer jeito não. Tem norma para ser aferida, tá ok? É uma coisa que você que está querendo ser técnico, que está fazendo um curso técnico, você tem que agir de forma técnica, utilizando a NBR 5410, tá ok? Proteções contra choques elétricos e proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas, tá bom? Barramento de equipotencialização principal. É um barramento destinado a servir o quê? De interligação de todos os elementos incluíveis, ou seja, os elementos que estão incluídos na equipotencialização principal. Tá lembrando lá no nosso quadro de distribuição que a gente pôs o barramento para o terra? Aquilo ali é um barramento de equipotencialização do seu circuito. Ou seja, todos os elementos que estão incluídos no seu circuito, que estão, se você tiver 10 circuitos, todos os 10 têm que estar ligados no seu BEP, que é o seu barramento de equipotencialização. Beleza? Todas as massas de uma instalação, todas as carcaças de todos os equipamentos da instalação, certo? Devem ser ligadas aos condutores de proteção. O seu coisinho lá de fazer bolo, forno, ele tem um terra, ele tem que ser ligado. O seu micro-ondas tem um terra, tem que ser ligado. A sua televisão tem um terra, tem que ser ligado. O seu chuveiro tem um terra, tem que ser ligado. Todos têm que estar ligados aonde? No BEP, no barramento de equipotencialização. Fica ligado nisso aí, pessoal. Todo circuito deve dispor um condutor de proteção em toda a sua extensão. Todo circuito tem que estar do início ao final o condutor de proteção. Às vezes alguém está me perguntando por que esses números aqui, que eu retirei lá da norma. Tá? Se você quiser, pega esse número aqui, vai lá na norma que você vai ver que está isso aqui lá. Eu não estou inventando não. Está lá prontinho para você pesquisar. Tá bom? Partida de motores, cara. Principalmente, muita gente não observa isso. Motores acima de 3,7 kW, ou seja, 5 CV, tá? Em instalações alimentadas diretamente à rede, ou seja, se você está ligando diretamente à rede, você não tem transformador, um transformador seu, você tem que o quê? Deve ser consultada
a empresa distribuidora do local se você pode ligar esse motor de 5CV direto na rede. Senão pode começar a dar problema para a vizinhança e você vai ser responsabilizado. Beleza? Ponto de entrega. O que é o ponto de entrega? Está aqui, ó. Tá? É o ponto de entrega que é feito lá no seu padrão. É o ponto de conexão do sistema elétrico da empresa, é o ponto de conexão da concessionária com você, lá da sua unidade consumidora. Tá? Então aqui é o ponto de entrega da energia para você. Condutores, identificação por cores. Principalmente, pessoal, você que trabalha, que vai trabalhar, que vai fazer instalação, que vai projetar, você utilizar os condutores com as cores definidas para cada situação. Só de você bater o olho, você já sabe quem é neutro, quem é fase, quem é terra, quem é proteção, certo? Quem é retorno, você sabe, só de bater o olho você já sabe. Então a gente tem que agir dessa forma. Ah, professor, lá fora ninguém faz isso. Beleza, lá fora, nós estamos falando aqui dentro e você está aprendendo como rege a norma. Beleza? Vamos ler junto. Qualquer condutor isolado utilizado como condutor neutro deve ser usado na cor azul clara na isolação do condutor. Está aqui, ó. Então a isolação do condutor tem que ser azul clara para ser utilizado como neutro. Beleza? Qualquer condutor isolado utilizado como condutor de proteção, PE, beleza? Deve ser usado na dupla coloração verde e amarelo ou a cor verde. Está aqui, ó. Está te mostrando aqui, ó, o condutor de proteção. Beleza? Qualquer condutor isolado utilizado como condutor de fase pode ser usado qualquer cor, observada as restrições anteriores. Ou seja, a gente falou do neutro e do terra. O fase você pode utilizar qualquer cor. Beleza? Tá aqui, ó. O verde ou o verde, amarelo e o azul já está com neutro terra. E aqui sobra o que? O vermelho, amarelo, preto e branco para a gente utilizar como fase, tá bom? Por razões de segurança, não deve ser usada a cor exclusiva amarela, onde você tiver o risco de confusão com a dupla coloração verde e amarela, né? Porque essa coloração verde e amarela é utilizada principalmente para condutor de proteção. Às vezes, numa rapidez, falta de observação, você pode confundir esse amarelo que você está utilizando como terra. E aí pode dar problema. Beleza? Tipos de condutores. Nas instalações, os condutores, eles podem ter um ou vários fios, o mesmo condutor. Correto? Quando o condutor tem somente um fio, você só tem um fio no condutor, ele é denominado de fio sólido ou rígido. Beleza, pessoal? Havendo mais fios, igual a esse que a gente utilizou na prática que vocês viram, a gente tem vários fios juntos dentro do mesmo isolante, então ele é denominado de cabo. Correto? Então é o cabo de 1,5, 2,5, cabo 0,75, cabo 4 milímetros. Então é cabo. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó, o desenho. Esse aqui é o cabo que a gente utilizou aqui na nossa prática. Aqui, ó. Tem vários fiozinhos dentro do mesmo isolante. E ele é fio rígido se ele só tem um condutor dentro do isolante. Certo? Tipos de condutores. Os cabos podem ter somente um condutor ou vários condutores isolados. Tá? Se você tem somente um, ele é o que? Denominado de singelo. Está aqui, ó. É um cabo singelo. Só tem um condutor dentro dele. Só uma perna. Tem vários condutores aqui juntos, mas ele é um condutor só. Tá? Se ele tem dois ou mais, ele é denominado de múltiplo ou multiplex. Aqui, ó. Nós temos nesse desenho aqui 3 condutores isolados, separados dentro
do mesmo isolante. Então aqui nós temos um cabo multiplex, tá bom? Da mesma forma, os condutores, eles podem ter duas ou mais camadas de isolamento, certo? Se duas, a isolação interna, ela tem como função o quê? O isolamento, principalmente essa parte interna aqui, ó, a função dele é isolamento de um cabo para o outro, dentro do conjunto, e a parte externa, ela serve para quê? É uma isolação mecânica. Às vezes o cabo tá enterrado, subterrâneo, às vezes passa caminhão, passa equipamento, às vezes bate alguma coisa. Então, essa proteção mecânica, alguns têm alma de aço, alguma coisa assim, para proteção, justamente para quê? Para evitar que esse isolante seja rompido e chegue aonde? Lá no condutor, evitar de acontecer um acidente, tá bom? Em instalações de estabelecimentos industriais, podem ser utilizados condutores de alumínio, só que, simultaneamente, a seção nominal desses condutores seja igual ou superior a 16 milímetros. Ou seja, se você for utilizar fio de alumínio, ele é no mínimo 16 milímetros quadrados. Isso é norma, tá ok? Aqui eu coloquei uma tabelinha em relação à temperatura, que é a característica dos condutores. Então nós temos aqui tipo de isolação, nós temos aqui 4 isolações de PVC até 300 milímetros, de PVC maior que 300 milímetros, o etilopropileno, que é o EPR, e o polietileno reticular, que é o XLPE, tá? Então nós temos aqui, ó, de temperatura máxima do serviço, isso aqui, ó, por exemplo, o PVC, ele vai até 70 graus na temperatura máxima para serviço contínuo. Se for para limite de sobrecarga, ele aguenta até 100 graus. Se for para limite de curto-circuito, até 160 graus, correto? Obviamente, a gente sabe que esse limite de curto-circuito é milésimos de segundo. Então, rapidamente ele resfria e volta a seu estado normal, correto? Então, não leve em consideração a corrente de curto-circuito para ter uma situação como se fosse trabalhar lá sempre naquela posição. E não é. A corrente de curto-circuito é milésimo de segundo, correto? Então, aqui nós temos, por exemplo, o XLPE, que para serviço contínuo é 90 graus, tá? Para sobrecarga, até 130. E para limite de curto-circuito, vai até 250 graus. Ou seja, o que significa isso? Por algum milésimo de segundo, esse cabo XLPE, que é para trabalhar em 90, ele tem que suportar 250 graus em alguns milésimos de segundo, sem danificar a parte física dele, correto? O cara que joga esse material no mercado, o produtor, cada fabricante, ele tem que garantir isso daqui, tá? Se ele não garantir isso daqui, você descarta esse material, não trabalha com ele. Trabalhe com outro material que te garante isso. Beleza, pessoal? Aqui nós temos uma tabelinha, observa bem que interessante que é isso daqui. Nós temos aqui, ó, instalações fixas em geral, condutores isolados e condutores nus. Então, observa bem, o que a gente tem que prestar atenção? Tá aqui a utilização do circuito. Observa bem, pessoal, para circuitos de iluminação, tá aqui, ó, seção mínima do condutor em milímetro quadrado. Tá? Para cobre é 1,5 milímetro quadrado. Então a corrente é pequenininha, eu posso colocar um cabo 0,75. Não. A norma 5410 ela fala que para circuitos de iluminação em condutor de cobre, o mínimo, seção mínima que você vai utilizar é 1,5 de cobre, 1,5 milímetro quadrado. Se for alumínio,
é 16 milímetros quadrados. A gente já falou isso lá atrás, tá? Que alumínio, o mínimo é 16 milímetros quadrados. Circuito de força é a própria o quê? A própria tomadinha que a gente tem na residência nossa. Ela é considerada circuito de força, correto? Qual é o mínimo? 2,5. Então, na norma NBR 5410 para circuito de força, o fio que você vai utilizar, o cabo que você vai utilizar é no mínimo 2,5 milímetros quadrados, tá? Mas professor, a carga minha que eu vou colocar lá é de 5 amperes. E daí? A norma está pedindo seção mínima do condutor em milímetro quadrado 2,5 de cobre. Se for alumínio, é 16 o mínimo, tá? Circuitos de sinalização e controle, 0,5 é o mínimo, tá bom, pessoal? E aqui nós temos condutores nus, o de alumínio é 16 e o de cobre, o mínimo é de 10, tá bom? E se for circuito de controle, você só pode utilizar o 4 milímetros de cobre. Alumínio você não pode utilizar para circuito de controle, tá bom, pessoal? Aqui eu tenho uma tabelinha, isso aqui varia de acordo com cada fabricante, tá? Isso aí varia, então, mas em média, eles estão nesse padrão aqui. Então eu coloquei aqui de 1,5 até 95 milímetros, tem cabos bem superiores a isso, tá? Mas eu coloquei aqui, são os que a gente mais vai trabalhar. Então observa bem, o cabo de 1,5 milímetro quadrado, ele suporta até 15 ampere e meio, certo? O de 2 milímetros quadrado, 2,5 milímetros quadrado, ele suporta até 21 milímetros, 21 amperes, tá? Isso em condições normais. O cabo 4 milímetros quadrado, até 28 amperes, tá? O 6 milímetros quadrado, até 36. E aí você vai aumentando, né? Conforme você vai aumentando o seu cabo, você vai aumentando o que ele suporta em corrente, tá? Então, todas as vezes que a gente for dimensionar um circuito que é em cima da nossa carga, estão lembrados lá a prática que a gente fez, que a gente mediu a corrente de 2 circuitos, um da lâmpada e um da furadeira. Então, quem determina a corrente do circuito é a carga, não é a fonte. Vocês viram que a gente teve 2 fontes iguais, de 214 volts, com correntes diferentes. Então, quem determina isso é a nossa carga. E é em cima da carga que ele te dá a sua corrente e você vai dimensionar qual cabo que você vai utilizar para alimentar aquela carga. Tá bom, pessoal? A seção dos condutores deve ser determinada de forma que seja atendido no mínimo todos esses critérios aqui. Observa bem, a capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser igual ou superior à corrente de projeto do circuito. O que é isso? Se a corrente do seu projeto, do seu circuito, deu 30 amperes, o cabo que você vai colocar para alimentar esse circuito, que é de 30 amperes, ele tem que ser igual ou superior, nunca abaixo. Senão você vai ter dor de cabeça, você vai ter problema. A proteção contra sobrecargas, ou seja, ele tem que ter os disjuntores para proteção de sobrecarga, tá? Os relés térmicos para sobrecarga. A proteção contra curto-circuito, solicitações térmicas, ou seja, os nossos disjuntores, nossos relés, e os limites de queda de tensão. Isso é muito importante, o limite de queda de tensão. O que acontece esse limite de queda de tensão? A gente vai falar sobre isso em uma aula específica sobre isso. Às vezes você determina a corrente de um circuito e você vê que para alimentar aquele circuito um cabo de 2,5 milímetros serve. Mas às vezes o seu circuito é muito comprido. Você tem 50, 60, 70, 80, 100 metros de circuito. E aí eu pergunto para você, aquele cabo que você colocou de 2,5, daqui da fonte até onde está o circuito terminal, até onde está o seu equipamento, ele vai ter uma queda de tensão suficiente dentro do parâmetro que
que é especificado pela norma, é isso que a gente tem que prestar atenção. O condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito. Se liguem, pessoal. Você não pode sair pegando emenda. O neutro está aqui, eu vou pegar aqui, ele está mais fácil. Não. Você tem que ir lá no seu quadro de distribuição, pegar o neutro e levar para alimentar o seu circuito. Está aqui, ó. O condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito. Mas, professor, lá fora é uma coisa. Nós estamos trabalhando tecnicamente dentro da norma, tá? O condutor neutro de um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor fase. É óbvio, tá? Você tem que ficar antenado nisso. Como que num circuito monofásico você coloca um condutor fase de uma bitola e neutro de outra? É impossível. É impossível, tem que ser a mesma. Está aqui, ó. 6.2, 6.2.2, está lá na norma. Observem, leia lá, compartilhe lá para vocês verem. Então, observa bem, aqui está uma tabelinha para você utilizar um condutor neutro em relação ao condutor fase no circuito trifásico. Monofásico a gente já viu que o circuito de fase e o de neutro, o condutor é o mesmo. Monofásico. No trifásico, observa bem, se a sua seção do seu condutor fase, aqui ó, em milímetro quadrado, for menor ou igual a 25 milímetros, o seu neutro é de mesma seção. Certo, pessoal? Se o seu condutor fase for de 35 milímetros, você pode colocar um neutro de 25 milímetros. Circuito trifásico, pessoal. Se o seu cabo fase for de 50, o seu neutro pode ser de 25 milímetros. Tá? Se o seu condutor fase for de 70, o seu neutro pode ser 50. E aí você vai seguindo a sua tabela. Tá? Tá aqui, ó, as condições de utilização dessa tabela estão em 6.2.6.2.6. Está lá na norma. Confere lá para vocês verem. Condutores de proteção, tá? Tem tabela para ele também, não é o que você acha que você pode colocar, aqui nada a gente inventa, tá? A seção de qualquer condutor de proteção, seu condutor terra, deve satisfazer as condições estabelecidas em 5.1.2.2 e ser capaz de suportar a corrente de falta presumida. Então está aqui a tabela, ó. Ele explica direitinho o que você pode e o que você não pode fazer. Observa bem, seção dos condutores fase em milímetro quadrado. Seção mínima do condutor de proteção correspondente a esse condutor fase. Então observa bem, se o seu condutor fase for menor ou igual a 16, o seu condutor de proteção é a mesma bitola. Certo? Se o seu condutor fase, observa bem, estiver entre 16 e 35 milímetros quadrados, o seu condutor de proteção é 16 milímetros quadrados. Entendeu? Se o cabo que você vai utilizar para a fase estiver entre 16 e 35, você utiliza 16 para o terra. Se o seu cabo de fase for maior que 35 milímetros quadrados, é a seção dividida por 2. Certinho? Beleza, pessoal? Então isso aqui mostra já para vocês começarem a entender que a gente vai começar a fazer dimensionamento do circuito. Então, para vocês verem que nada a gente tira da cabeça, tudo é dimensionado de acordo com a norma. Falou? Valeu, pessoal? Vou passar uns exercícios para vocês para a gente ficar bom nisso daí. Um abraço, até mais!